Ao vivo! Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos Mulheres 2020. Ai meu Deus. Mulheres 2020, o filme. Olá, tudo bom? Que bom que você está aqui. A gente vai fazer uma live muito interessante. Eu vou ser entrevistada. Andréa Souza vai me entrevistar para a gente poder falar um pouquinho sobre o filme Mulheres 2020. Ela é uma grande amiga minha. E deixa eu ver se eu consegui fixar esse comentário aqui ou não. Fixar comentário. Será que está fixado aí o comentário? Mulheres 2020, o filme? Espero que sim. Ela vai entrar daqui a pouco agora. Então, o projeto Mulheres 2020 é uma série de depoimentos de mulheres falando quem são as mulheres de 2020, né? E dentro disso tem uma proposta de fazer lives todas as terças-feiras, às 14h. Mas sempre uma mulher entrevista a outra. E o que está acontecendo é que eu comecei a roda, né? E agora eu não estou fechando a roda, mas eu estou no meio da roda, né? Porque hoje eu serei entrevistada por Andréa Souza, uma grande amiga minha e uma contadora de histórias. E juntas nós temos muitas aventuras, muitas boas histórias que eu vou compartilhar com vocês. E a gente vai falar um pouquinho também sobre a Mulher 2020, sobre o movimento, sobre como está rolando esse projeto. Mas essa interação com a Andréa Souza vai ser espetacular. E é disso que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí, dentro da proposta, a cada semana uma mulher entrevista a outra. Então hoje eu estou sendo entrevistada, semana que vem eu vou entrevistar uma mulher e na outra semana esta mulher entrevistará a próxima mulher e é assim que vai funcionar. Estou bem feliz com esse projeto e está crescendo cada vez mais, né? Já tem o site, já tem o canal do YouTube, já tem uma série de lives, já tem também mais uma dezena de depoimentos de mulheres e homens falando sobre a mulher de 2020, cada um trazendo o seu olhar. E a proposta é realmente registrar, né, esse momento aí para o futuro. Registrar todo mundo aí. Olá, tudo bom? Tudo bom? E registrar esse futuro, né? Para as futuras gerações, essa transformação das mulheres e da sociedade de uma forma geral em 2020, né? Mas é um documentário feito a partir do olhar das próprias mulheres, né? Então eu convidei as pessoas que queriam falar sobre isso. E aí a gente tem um intergeracional, tem meninas de 16 anos, tem mulheres de 30, mulheres de 40, mulheres de 60, homens, todo mundo falando um pouquinho sobre a mulher de 2020. E se você ainda não mandou seu depoimento, fica aqui o meu convite para você mandar o depoimento aqui para mim. É só me marcar no Instagram, Mulheres 2020, e poder mandar. Aí você entra na roda para poder fazer as lives também. E a live sempre vai ser no seu Instagram, né? O que dá uma movimentação e tudo mais. E é uma coisa bem bacana. Vamos ver aqui se Andréia... Já são 2h, Andréia vai entrar daqui a pouco. Oi, Bia, tudo bom? Só assim pra gente se ver, né? Tão bem, viu? Tá tudo certinho. André, fica assistir a live, você vai gostar. Eu vou falar de você na live também, viu? Então, acho bom você assistir mesmo, que eu vou falar de uma das aventuras que a gente passou juntas. E onde será que tá a Andréia, hein? Que falou que ia vir aqui, ainda não chegou. Deixa eu pensar. Enquanto isso, a Gabi também. Enquanto isso, eu posso responder as perguntas de vocês. Se vocês quiserem responder as perguntas, estamos aí respondendo também. Faz tempo que eu não gravo vídeos, né? Vou gravar vídeos, é que eu tô desenvolvendo uns projetos aqui, fiquei um pouquinho parada, mas eu vou fazer. Tem uma novidade para vocês. Então, assim, na semana do dia 12 ao dia 16, eu vou gravar uma série de lives de profissões do futuro, uma série especial sobre POs. Você sabe o que é PO? Não? Personal Organizer. Clau, tudo bom, Clau? Seja bem-vinda.
A amiga da Lucimar é minha amiga também. Então, personal organizer. Personal organizer são pessoas que organizam ambientes, né? É, e está dentro da websérie Profissões de Futuro. Então, durante a semana, do dia 12 ao dia 16, eu vou estar aqui no meu canal, sempre às 2 da tarde, entrevistando profissionais desse setor, né, que são profissional organizer. E vocês nem imaginam, tem gente que não é organização só de casa, tem gente que organiza escritórios de empresas, tem gente que organiza a vida das pessoas quando ela fica viúva, sabe? Sabe quando você fica viúvo, fica todo perdido? Personal também atua nessa área. Então, assim, tem os nichos. Cada pessoa, cada profissional se especializou numa área. E isso é muito bacana porque a gente vai conhecer, né, quem são esses profissionais, vai entender como funciona, quais são os benefícios, né, de uma pessoa que trabalha fazendo isso para os dois lados, né? Quem está interessada nessa área para começar profissionalmente e quem quer entender para poder contratar também esses serviços, né? Porque um grande desperdício é a gente não saber organizar as coisas, né? Então a organização ela é muito importante, né? Tem 3 regrinhas básicas, né? Limpe, organize e economize, né? Então, e a organização ela é uma arte que a gente pode aprender sozinho ou a gente pode ter um profissional para nos ajudar. Ele vai organizar o espaço, vai organizar os ambientes ou os processos e vai nos orientar para que a gente, a partir daquele momento, siga aquele modelo de organização, né? E deixe de desperdiçar, né? Então, é uma coisa muito interessante para quem quiser entender um pouquinho sobre esse mercado de PO, né? Que é Professional Organizer. Vai ter o congresso também, a partir do dia 17, é um congresso internacional, vai ser incrível. Eu vou estar participando desse congresso, inclusive tem desconto, né? Eu tenho um cupom especial que dá aí um desconto bacana, quem tiver interessado. Tá aí, nos meus posts já está explicando tudo sobre esse congresso que vai ter, esse seminário, e aí as pessoas vocês já podem participar, que vai ser agora, dia 17 de outubro, que vai acontecer. Então vai ser bem bacana isso daí. Olá, Elô, tudo bom? Quanta gente bonita! Tô esperando a minha convidada chegar. Andréa Souza, ela vai entrar daqui a pouco. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, que aqui eu estou à disposição e respondo. Verinha, saudades! Tudo bom? Coisa boa! Então, fica aí que eu quero que você escute essas histórias aqui. Tem histórias para falar com a Andréa Souza, a gente é companheira de muitas aventuras. Nós não somos apenas contadoras de histórias, a gente vive as histórias para poder contar depois. E eu vou compartilhar com vocês sobre o presídio, experiência que a gente teve no presídio juntas, uma experiência que a gente teve quando a gente foi salvar todos os livros do mundo, né? Então, tô recebendo, Clau, tô recebendo os vídeos do Mulher 2020. É só mandar, pode mandar pro meu WhatsApp ou pode colocar no Instagram e me marcar, que eu tô recebendo sim. E aí você manda pra gente poder estar atuando aí, para você poder participar. Tá bom? Então ela vai entrar daqui a pouco. Então faz o vídeo, quem ainda não fez. Você é mulher de... Vamos falar sobre a mulher de 2020. Oi, Andréia! Vai pedir aparecer, pedir para compartilhar tela. Aê! Aí sim, convidada chegando. Eu tô aqui arrumando o vídeo, que hoje eu tô com o iluminador e meu tripé não dá dando conta de 2. Então eu vou ter que fazer segurando aqui mesmo. Ela vai entrar. Meu Deus, entrei. Andréa Souza. Entrou. Que bênção, rapaz. Que bom. Você está Eita, o preparada? carro do... Porque assim, Tá ouvindo aí o carro do ovo? Não é banana nanica, é banana prata. ai, que lindo. Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Então, é a poesia urbana passando na minha rua. Poesia é você, André. Eu acho que se eu fosse te descrever, eu te descreveria como a mulher em forma de poesia. Olha.
alegria, projetos. E eu vou te falar que quando a gente se encontra, naturalmente nasce um projeto, né? É. Mas é você que vai me entrevistar. Pois é, menina, que honra! Primeiro, olha, parabéns por esse projeto. É magnífico aí, Mulheres 2020. Você deu aí uma sonoridade a este ano, que esse é o ano que não aconteceu, né? Esse é o ano que se encolheu. Todavia, este é o ano que nos deu tantas oportunidades, menina, que abriu, assim, várias janelas para nós nos conhecermos ou reconhecermos, administrarmos, e administrar tempo é uma coisa que você faz, ensina, sugere, não é? Então, esse Mulheres 2020, eu achei de uma poesia, achei até de uma... Olha só, 2020 quanto é? 20 mais 20? 40. E é dito que a vida começa aos 40. Se assim é, se a vida começa aos 40, temos uma vida inteira para começarmos agora, nesse final de pandemia. E você, TM Preciosa, assertiva como sempre, está aí, dando um chute inicial para uma nova vida. E olha, e a inspiração dela, desse projeto, veio escutando aquela música Começar de Novo e Contar Comigo. Lembra? Do seriado Malu Mulher? Isso, vai valer a pena ter sobrevivido. Meu, ela foi composta há 40 anos atrás pelo Ivan Lins e Victor Martins, e ela é tão atual. E agora você falando sobre a parte numérica, né? Que 40 a vida começa aos 40 e foi inspirar, e aí eu tive essa ideia ouvindo essa canção, né? E é justamente começar de novo. Eu acho que esse ano é o ano que a gente teve a permissão de começar de novo. Daí veio, eu falei, gente, então vamos contar essa história pelas mulheres mesmo, e pelos homens que vão falar assim, quem são as mulheres de 2020? Quem são as mulheres que estão começando de novo? Quem são essas mulheres que estão se reconstruindo, se reinventando, né? A partir de um olhar muito autoral, porque não tem certo, não tem errado, não tem padrão. É cada um contando aí a sua história, o seu recomeço, a sua descoberta, o seu aprendizado, o seu sofrimento. É isso. E a gente junta tudo, gruda e vira o filme. Pois, minha preciosa, já que sou eu quem tenho o privilégio de entrevistar você, com todo esse repertório de humanização que você tem, com todo esse repertório de olho assertivo para administrar o que seria desperdício, não é? Com toda essa disposição, porque além do olho assertivo que você tem, amada, há de ter uma coisa. Para além da disponibilidade, tem que haver a disposição. Disponibilidade todos nós temos quando queremos. Nos fazemos disponíveis de acordo com as nossas prioridades. Agora, a disposição é diferente. É diferente? É sim. Porque, por exemplo, eu posso ter a disponibilidade, repito, a partir das prioridades que eu elencar, não é? Eu posso, eu tenho a disponibilidade de, por exemplo, daqui a pouco comer 2 sorvetão por causa desse calor. Taça Habib's, né? Eu e você ali com 3 taças Habib's. Taça Habib's, gente, que maravilha! Eu posso ter essa disponibilidade de comer 2 taças Habib's. Todavia, a minha consciência diz que eu não devo ter a disposição para fazer. Então, menina querida, é bom estar aqui. Graças a Deus estamos aqui, essa tarde de
que nos ilumina e nos inspira. E eu vou te fazer uma pergunta primeiro, porque nós temos, deixa eu ver o que, eu não sou lá muito boa de conta, mas acho que desde 2004, foi na Biblioteca Belmonte que a gente se encontrou? Foi. Eu trabalhei lá de 2003 a 2004, 2013. Então, foi no início dos anos 2000, início do século XXI, nós nos encontramos e você, com aquela figura cândida, que passeia entre ternura e observa, e enquanto observa, elabora. Você se achegou lá por conta da nossa querida Iraci, eu lá estava também, contando histórias, e tivemos algumas histórias bem interessantes juntas. E a Sim. primeira pergunta que eu vou fazer para você vai naquele tempo de biblioteca. Em 2012, foi dito que o mundo ia se acabar em dezembro, no dia 12 do 12 De do 12, 2012. 12 de 12 de 2012, o mundo ia se acabar. Então, já que o mundo ia se acabar, eu criei uma coisa que eu chamei, era a noite do pijama assombrado. A noite do pijama assombrado, onde a gente faria uma vigília para o mundo acabar. E lá se foi você e as suas duas filhotas. Não é? A noite do pijama assombrado. A minha pergunta primeira é assim: o que você tem de lembrança daquele dia? De lembrança das suas filhas, de comentários daquele dia? No dia da vigília, onde o mundo ia acabar. É. Tava aquele boato e todo mundo falava que no dia 12 de 12 de 2012 havia uma profecia que o mundo ia acabar e tal, aquela coisa. E aí você mandou um convite, né? Que já que o mundo ia acabar, nós guardaríamos os livros. Então aí a gente ia passar a noite na biblioteca Belmonte para proteger os livros. E aí ia de pijama e ia passar a noite com contadores de histórias, contando as histórias, e a gente ia dormir entre os livros da biblioteca para proteger eles. Eu achei aquilo o máximo e peguei as minhas duas meninas e falei para elas, eu falei, olha, o mundo não vai acabar, mas a gente precisa proteger os livros. Isso é um chamado. E aí vamos pegar os pijamas e você conseguiu os colchões. Você lembra? Você conseguiu os colchões de um. E aí. De um acampamento, pedir De um emprestado do pessoal de acampamento. acampamento. E aí aquele grupo de pessoas se reuniu e você conseguiu a concessão para a gente dormir na biblioteca. E eu vivi uma das aventuras mais lindas da minha vida, misturando realidade com fantasia e colocando as minhas filhas juntas nessa aventura. E a gente ficou ali ouvindo histórias de vários contadores de histórias. Aí quando chegou mais à noite tinha aquelas histórias de fantasma, histórias de terror, né, de que dá medo e tudo. Depois nós fizemos um desfile de pijama, você lembra? Lembro. E quem E as ganhou? crianças, e as crianças participando daquilo, e os adultos e as crianças naquela fantasia, porque a gente estava fazendo tudo aquilo para proteger os livros do fim do mundo. Por isso que a gente ia dormir dos lados do. Ah, que coisa linda! E a gente não contou essa história, né, Andréia? A gente viveu essa história com as crianças. Então, isso eu devo, assim, a você a oportunidade, né? E jamais, nem eu, nem as meninas. As meninas estão assistindo a gente aqui agora. Nem eu, nem as meninas vão. A gente tem histórias para contar, né? O que você fez em 12 de 12 de 2012? Ah, eu tenho uma boa história para contar. Você também, né? E eu lembro que a gente apagou as luzes da biblioteca, Dorinha ficou lá na recepção, entregando para cada um uma vela, porque aí a gente fez um cortejo ao redor da biblioteca com a vela acesa, e um grupo de teatro, que eu esqueci o nome agora, fizeram uma sessão ali no estacionamento da biblioteca, que era a sessão das carpideiras, né? Na oralidade, na tradição. Quem são, porque até hoje elas são convocadas.
Quem são as carpideiras? As carpideiras são mulheres pagas para chorar nos velórios. E só os ricos tinham dinheiro para pagar pessoas que não tinham nada a ver com a família do outro, mas para dar aquele ar de, oh, como era boa essa criatura. Então as carpideiras se vestem de roupa preta, véu preto, e vão chorar o defunto. Aí eu entrei em contato com um grupo de teatro que ficou no estacionamento, fazendo umas coisas lá de carteira, e a gente cantava. Era meia-noite. Aí eu esqueci a música. Quem souber aí, deu meia-noite, não sei o quê. E a gente fazendo cortejo, e depois dormimos, filmes e contos de assombração lá no auditório da biblioteca. E no outro dia, 13 de dezembro, a gente chamou para o Dia Nascer Feliz, que era aniversário do Luiz Gonzaga, e o escurinho, bem cedinho, no café da manhã, tocando Luiz Gonzaga. E aquele café da manhã maravilhoso ali na biblioteca, cada um trouxe alguma coisa. E olha só, a Elô, linda, querida Elô, que tá nos vendo. Elô é uma contadora de histórias, uma pesquisadora da arte narrativa. Tive o privilégio de dar um curso onde ela participava. Ela colaborou com a música que a gente estava tentando lembrar. Ela colocou assim: tinha uma caveira, era. Ah, O resto, oh, ela era bonita, Anitta. É isso mesmo. É isso mesmo, Elô. Pois bem, no outro dia, então, foi aquele café da manhã magnífico, o escurinho do acordeon cantando parabéns para o Luiz Gonzaga, a vida nasceu feliz, os livros foram preservados e cá estamos nós contando essa história ao que há 10 anos atrás. Não, mais 2012, 10 anos. Não. 8 anos, né? Eu não sou boa de conta não, minha filha. 8 anos. Eu costumo dizer que eu não gosto de contos, de contar com números. Não gosto de cálculos. Por isso é que eu não sou calculista. Pois bem, você então tem no seu repertório essa história muito bonita. Que foi junto com você, porque você que elaborou essa possibilidade e não só idealizou, porque eu acho que assim, uma das coisas que nos une ou que nos faz parecida é porque a gente tem a ideia, idealiza e realiza, né? Isso. E realiza, porque você articulou com todo mundo, conseguiu as aprovações, as autorizações, falou com o grupo de teatro, com as carpideiras, com todo mundo. É escurinho, né? Quer fazer escurinho, né? O escurinho fez com a padaria que ajudou com os bolos, e aí articulou e aconteceu aquilo que foi pura magia. Né? Foi pura magia, e no dia seguinte você podia falar para as crianças, os livros foram preservados, e a gente vai poder continuar lendo os livros e contando as histórias. Eu tenho as fotos, né? E ninguém vai... A gente dormiu entre os livros, né? Você tem as fotos? Tem fotos da gente, sim. Registro, eu costumo dizer que fotos contam histórias. Olha só, um outro episódio magnífico que eu tive o privilégio de estar junto com você, minha querida. E eu quero te perguntar, que memória você tem? Lembra do sushi com rapadura? Eu acho que foi o primeiro trabalho que eu fiz com você, em que eu e você atuamos juntas. Que eu sempre via você trabalhar, e aí depois você me via trabalhar, e você me convidava, né, para ser contadora de histórias e levar lendas japonesas e tal. Mas no começo do começo era um projeto seu que tinha, que era não sei o que lá, gastronômico, que chamava, como é que era? Isso, era Espaço Gourmet, Delícias da Literatura Oral. Ganhou até prêmio esse projeto. Esse projeto ganhou 2 prêmios. É uma refeição completa, né? Onde a literatura oral é o serviço, que tem a entrada, a salada, a sobremesa,
A entrada, a salada, o prato principal e a sobremesa. Ai, que delícia. E E o trava-língua? isso, o trava-língua entrava na. No Deixa eu ver, a aperitivo, no entrada. começo? Na entrada, acho que Não, era é o trava-língua. a salada. Porque a entrada desse serviço litero-gastronômico, a entrada é cantigas de rodas gratinadas no forno da memória. Aí a gente entrava na sala, toda ela organizada como se fosse um restaurante, com toalhinhas de restaurante sobre as mesas da sala da sala de cultura popular. Sobre a mesa, pratos, dentro do prato, livros Livros. cujos títulos se referiam à comida. Por exemplo, deixa eu pegar aqui dois deles, rapidinho. Cadê? Olha. Contos saborosos eram sempre títulos que se referiam a alimento, a comida. Por exemplo, sobre um prato haviam contos saborosos, no outro havia saboreando histórias, e dentro do livro que estava sobre o prato tinha um talher, né? E o talher era o marca-livro, marcador de página. Então, a gente fazia a entrada, que eram as pessoas entrando no restaurante, cantigas gratinadas no forno da memória, porque a gente cantava também cantigas que só começar e os convidados lembravam. Cantavam sozinho, cantavam junto. Alecrim, alecrim. Aí todo mundo estava no restaurante cantando Alecrim Dourado, sentava nas mesas. Era servida então a entrada. Agora entra aquilo que você lembrou. Aí depois vinha a salada. A salada é salpicão de trava-línguas com lascas de parlendas. Aí todo mundo, o ideal é porque todo mundo vai lembrando, vai exercitando, a interação vai acontecendo, as identidades culturais saltam nas pessoas, é uma delícia. Aí depois da salada vem o prato principal. O prato principal era causos ao ponto com molho de cordel bem passado. E eu convidei você como chefe convidada. Aí você veio toda preciosamente lá de queixa e contou contos, contou a lenda do arroz, o tacho mágico do arroz. Aí você era o sushi, não é? E eu era a rapadura. E você estava de cangaceira, você estava vestida de cangaceira, eu vestida de geisha e você vestida de cangaceira, e a gente alternava tudo isso, assim, eu contando lenda japonesa e você... Foi, assim, uma coisa maravilhosa, inesquecível. E esse sushi com rapadura virou uma foto grande que está no memorial dos 50 anos da Biblioteca Belmonte até hoje. Está lá você e eu de Maria Bonita, arretada, e você de suave geisha. Foi uma coisa muito bonita que a gente... E isso dá para fazer no Brasil, né? Porque o Brasil é essa miscigenação e todo mundo falando a mesma língua, e é de uma beleza, né? É de uma beleza, de uma potência, esse Brasil de cultura plural, esse Brasil de migrações riquíssimas, de imigrações riquíssimas, junta-se tudo e dá esse purê magnífico de expressões, de saberes, de dizeres, de contares. Magnífico. E a Tieme era a sushi e eu era a rapadura. Tá na hora da gente fazer de novo esse. O que você acha, Elu? Eu acho Você vem ótimo. Hã? Tem mais gente entrando aqui. Que prato regional dessas pessoas aqui? Quais seriam? É verdade. E na plateia tinha de tudo, né? De criança a vovozinha, você tinha todos interagindo ali, e encantados no mesmo nível, né? A pessoa fala, isso é uma atividade para criança. Eu falo, não, isso aqui é uma atividade completa para a família toda. Iniciou este projeto, na realidade, atendendo um grupo de adultos daquele movimento MOVA, movimento, né, que veio depois do Mobral, fizeram o MOVA. Eles foram
e que eles chegam com uma certa vergonha, porque, assim, eles se entendem, puxa vida, eu já estou adulto, e agora que eu fui para a escola. Então, Aprender, é. quando eles vão em outros ambientes, mesmo que a escola traga, eles vão com uma certa insegurança, achando que, de repente, eles vão perguntar para ele, ele não Julgados, pensa ser é. julgados, eles ficam com medo, sabe? E aí eu pensei, convidei, tinha uns 45. Eu fiz, minha amada Tieme, eu chamei de Ler é Canja, o nome do evento para eles. Ler é Canja. Eu queria dizer com isso que ler é fácil, ler é gostoso e ler é moleza, ler é canja. Eu e a Luísa e a Iraci, que era magnífica lá de fazer as coisas também de culinária, eu comprei macarrãozinho de letrinha e ela fez uma canja de macarrãozinho de letrinha. Então eu recebi aquele povo todo, contei coisas, a maioria nordestina, um bom número mineiro também. Eu contei coisas assim, das memórias afetivas, com certeza, deles todos, para que eles se sentissem à vontade, se sentissem acolhidos, sentissem que a sabedoria dele tem muito valor. E nada Muito bom. mais valoroso do que a sabedoria popular. Então aí eu fiz trava-língua, adivinhação, contei histórias, declamei cordel. E quando terminou, nós fomos servir a canja. Hum, A canja no prato, cada um pegou seu prato, a colher. De repente eu vi um lá no canto, dizendo, olha, o meu nome, achei o meu nome, porque a macarrãozinho, quando cozinha, a letra aumenta, né? O meu nome, aí José. Aí cutucou o outro. Aí o outro daqui a pouco, achei o meu, Luiz. Aí virou brincadeira, todo mundo estava achando o nome no prato. Aí eu fiquei ali no cantinho só saboreando aquela descoberta, aquela. De repente ficou todo mundo muito à vontade, muito brincalhão. Um achou dedo, outro achou dado, outro achou casa, outro achou Maria. Gente, foi uma coisa linda. E eu pensei, opa, isso dá samba, isso dá outro projeto, eu vou inventar. Aí eu criei esse, Espaço Gourmet, Delícias da Literatura Oral. Tive vários convidados maravilhoso. e você foi uma dessas chefes. Agora eu quero perguntar para você, minha cara jovem, que lembrança você tem de um certo local chamado Presídio Feminino do Butantã, cadeia de mulheres? Que lembrança você tem? Nossa, me diga, o que aconteceu? O que é que você foi fazer na cadeia? Em Outro dia eu cadeia de mulher? estava apresentando, eu estava respondendo um quiz desses do Facebook, que eles perguntam, né? Você já quebrou o pé, já andou de avião, já foi para outro país? Sabe aquelas perguntas? Você responde sim ou não. E aí todo mundo se surpreendeu, porque descobriram que eu já andei em camburão de polícia e já fui para presídio. E aí, Tiene, você no presídio? Eu falei, presídio feminino no Butantã, regime semiaberto. Aí todo mundo queria saber, né? O que que eu fui fazer lá? E não só o que eu fui, né? O que que eu aprendi ali, né? Porque aquela experiência, graças a você, foi extraordinária na minha vida. Você estava com um projeto, um movimento que acontecia, não sei se era uma vez por ano, em que os contadores de histórias iam a lugares inusitados contarem histórias. A gente ia em fábrica, a gente extrapolava a biblioteca, ia para lugares inusitados levar as nossas histórias. É um trabalho voluntário, coordenado por você. Você lembra? E acho que todos Lembro. os anos você fazia isso e movimentava aí Uhum. dezenas de contadores de histórias espalhados em diversos lugares da cidade, contando histórias. Não sei se era 24 horas disso que tinha, como é que era? Ou era um Já fiz dia? duas vezes, já fiz 2 vezes 24 horas, mas esse aí era virada contadeira, já fiz isso. E vamos ter agora novamente, viu, Tiago? Agora em dezembro. Opa, tá parada? Será que eu saiu? Pô, me Não, tô diz te aí, ouvindo. tá tudo bem? Tá, tudo bem. Ok.
Pois bem, os lugares inéditos, eu costumo dizer de não convencionais. Isso, Porque não a maioria convencionais. gosta de a gente ir nos lugares, nas escolas, nas bibliotecas, Bibliotecas, centros culturais, né? culturais, nas igrejas, em asilos, né, em orfanatos, nem todos vão em asilos e orfanatos, mas ainda é considerado lugares, vamos dizer, tradicionais. Aí os não convencionais, porque o benefício de contar é para todos, qualquer que Ah, seja a idade, qualquer que seja o local. Então, nós fomos contar onde? No cemitério. Você foi de comigo no Consolação. cemitério? Não fui. Cemitério da Consolação, né? Uhum. E, uhum. Eu contei em todos os cemitérios da Zona Sul, no projeto do serviço funerário para os sepultadores. E foi uma experiência Ah, riquíssima. Eu fui convidada pelo Serviço Funerário de São Paulo, a partir de uma pesquisa que a psicóloga e a assistente social fez entre os sepultadores. Ela percebeu o número grande de alcoólatra, o número grande de depressão, e ela foi perguntar, saber um pouquinho deles. Eles disseram que eles estavam daquele jeito, eles bebiam, alguns não queriam mais viver, porque eles faziam o pior serviço. Eles estavam na pior hora das famílias. E que ninguém olhava para eles, ninguém nem conversava com eles. E ela veio perguntar para mim: André, você topa contar nos cemitérios? Claro, eu topo. Aí eu contei. Cemitério Jardim São Luís, cemitério Campo Grande, cemitério Santo Amaro, cemitério Parelheiros, um na Vila Mariana. E por 3 vezes eu fui no cemitério da Consolação. E foi magnífico contar. No cemitério da Consolação, a primeira vez, eu contei. Tia, você está paradinha aí com uma coisinha rodando na sua cara. Não sei se é a minha mas eu tô te internet. ouvindo bem. Mas eu tô te ouvindo bem. Pode continuar. Então, no cemitério da Consolação, eu contei pela primeira vez no túmulo de Monteiro Lobato. Eu contei histórias da tia Anastácia, eu contei a entrada de Narizinho e a Emília e o príncipe Caramujo no Reino das Águas Claras. Foi muito bom, deu muito certo. Depois eu organizei um cortejo, e aí você foi junto comigo. E aí a gente contou no túmulo da Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Domitila de Castro, Amália Franco, Pérola Baiton, nos famosos, nos famosos. E, e você estava comigo em mais uma dessas, né? Mas o presídio, vamos voltar ao E deixa... presídio. Isso. Me lembra mais um pouco do presídio, porque eu tenho a primeira vez que eu fui lá, eu vivi uma experiência bem marcante. Eu Ah, vivi uma é? experiência Então, muito. eu lembro assim que você tinha mandado a mensagem que ia ter esse negócio dos contadores irem para lugares não convencionais, então eu estava acompanhando. Aí você me faz uma ligação. Tchê, eu recebi um pedido e eu tô precisando de uma contadora para ir comigo. Você fez um convite para ver se aceitava, que foi uma coisa assim, né? Veio de repente, tinha que ser aqui agora, e você não tinha alguém para ir junto com você lá. E aí você ficou meio assim, eu falei, tá bom, Andréia, onde é? E você falou, é num presídio. Você falou assim, eu tô com dificuldade de conseguir pessoas para irem comigo lá no presídio, né? E aí eu falei, eu topo. Bora lá. E fomos nós duas, apenas nós duas, como contadoras de histórias, nesse presídio. A gente chega de. Aí você falou assim: como é que vai? A gente nem sei onde é, como vai chegar? Você falou: não, consegui um carro para ir. O carro que era um carro oficial, tipo um carro de polícia mesmo, que leva a gente até lá, assim. E a partir daí começa a experiência. Primeiro, a parte da revista, nunca Uhum. tinha entrado, então, para entrar no presídio tem a revista da entrada, né? Então, passar pela revista. Excelente. E eu conversei com os policiais, e eles me explicando tudo, tal. Então, eu aprendi muito sobre isso. Agora, tem dois momentos que me marcaram muito lá. Primeiro, que a gente fez uma visita naquela casinha onde ficavam as mulheres que tinham tido bebês. Você lembra? Lembro.
que tinham tido. Então, assim, tinham Lembro. as grávidas que estavam prestes a ter bebê e tinham as que estavam amamentando, porque quando elas têm o bebê na prisão, ela está presa, o bebê não. Então, ela tem direito a ficar 4 meses com o bebê no tempo de amamentação, e depois que completa 4 meses, ela tem que, o bebê sai da prisão e a mamãe fica lá. E Tem- dentro deste período, elas ficam dentro da prisão, mas tipo numa casinha separada. E a gente foi para É lá conhecer as muito mulheres, organizado, né? conhecer as histórias Muito, delas. Hã? um ambiente muito aconchegante, não é? Muito bonito, aquele ambiente onde elas ficam com os filhotes, com os bebês, né? Se preparando para o quarto mês, sofrendo por antecedência, porque vão perder o vínculo com aqueles bebês, enfim. E você foi comigo lá, em uma dessas casinhas. Fui, conversei com as grávidas, conversei com as mamães amamentando os filhos, contei um pouco de histórias ali para elas e vi aquele momento que assim, a maternidade é maternidade sempre em qualquer lugar, né? Mas vi o sofrimento daquelas mães falando assim, daqui a pouco eu falei, quem vai ficar com seu filho, né? Ela falava assim, minha mãe vai ficar, ou alguém vai ficar, ou não sei o quê. E aí eu imaginando a dor daquela mãe, né? Dentro, mas eu falei, mas você não pode ficar? Ela falou, não, quem tá presa sou eu, meu filho não tá preso. E aí eu vivi Pois é. tudo aquilo e foi assim bastante intenso aquela experiência. E aí, dali Uhum. eu saio para fora e você me fala assim: a gente vai contar histórias na capela do presídio. E aí a gente vai esperar o horário do intervalo, elas tinham um intervalo em que elas lanchavam, e aí a direção ia falar para elas irem na capela para ouvir as nossas histórias. Então eu cheguei, não cheguei de gueixa, eu cheguei de civil, e aí eu fui me trocar. Depois eu apareço no pátio vestida de geisha, com tudo, entrando no pátio daquele presídio, entrando de geisha com a sombrinha vermelha vindo assim. Aí elas olhavam, mas assim, não deram muita bola para mim, não. Só olhavam meio assim e continuaram a rotina delas. Ninguém ficou parado assim olhando. E eu andando, mas dentro, Andréia, eu tremia. Era um misto de emoção, era um misto de emoção com medo. Eu também não sabia o que eu estava sentindo, mas eu estava. Eu falei assim, eu vou atravessar esse pátio e vou lá para a capela. E fui. Aí a gente se encontra na capela e você está no palco ali da capela, eu e você ali, e você fala assim, você vai contar uma história, depois eu conto uma história. Meio que a gente alternava, eu entrava numa parte, depois entrava você. E elas foram entrando, todas, né, as detentas foram entrando na capela, mas não ficaram assim pertinho da gente, elas não sentaram nas primeiras fileiras, elas sentaram um pouquinho depois, assim, e algumas ficaram já na última fileira lá, vendo, e eu assim, ai meu Deus, como será isso, né? E você tava assim, mega tranquila ali, não sei se você já tinha ido outras vezes, eu tava naquele misto de emoção, vestida com o kimono, todos os negócios lá, assim, quero ver o que vai acontecer. E aí você começou a contar as histórias, e sabe o que que eu vi? Eu vi aquelas mulheres, depois da primeira e da segunda história, aquelas mulheres que estavam todas ali, entraram as adultas, detentas ali tudo, e aí depois eu vi. Passou duas histórias, quando eu olho de novo para aquela plateia, eu vi crianças. Elas estavam assim, ó, com os bracinhos assim, os olhos arregalados, já tinham vindo para as primeiras fileiras. Eu falei, Pois é. caramba, como a contação de história transforma, né? Porque eram crianças que eu vi ali na frente, eram todas mulheres, não, já eram crianças que estavam ali, os olhinhos brilhando, esperando pela próxima Uhum. história. Eu nunca vou esquecer essa experiência, assim. E aí, quando eu contei, ainda contei uma lenda que é bem forte, que é a lenda da caverna, a lenda de Amaterasu, que ela fica presa na caverna e depois sai, que é a deusa do sol, né, que é uma lenda lindíssima da cultura japonesa, e eu ainda fui ousada, contei essa lenda e elas se emocionaram, se divertiram, se emocionaram. Foi uma das coisas que eu jamais vou Uhum. esquecer na minha vida, dessa experiência aí Imagina, de contar histórias no presídio. imagina, Tieme, a história permite as viagens, permite as experiências de libertação. Imagina aquelas mulheres presas, algumas com sentenças bem altas,
E a gente indo lá, repartir as humanidades nossas para com elas, e elas se identificarem em alguma parte da estrutura da história. A primeira vez, olha só quem entrou aqui para ver a gente, uma preciosa, querida amiga de infância, a Ana Lúcia Lopes Buquerque. Ela entrou aqui, ela mora em Roraima, Boa Vista. Um abraço para tu, Lucinha querida. Pois bem, aquelas mulheres, a primeira vez que eu fui lá, vi uma experiência também. Eu fui sozinha a primeira vez. E Sozinha. a diretora, eu fui sozinha, eu ia com muita insegurança, eu diria para você até mesmo um certo medo, não é? E a diretora Marlene, a diretora do presídio, disse para mim, Andréia, você vai contar se o Tonhão deixar. É o Tonhão que manda nelas. E quando eu cheguei... Quem é o Tonhão? Pois é, e quando eu cheguei, elas já estavam arrumadas, né, já organizadas, assim como você percebeu, as duas primeiras filas não tinha ninguém, parece que elas tinham medo de sentar ali, um monte para as cadeiras de trás. E aí meu Deus, eu tenho que conquistar o Tonhão. Assim que eu cheguei, já reparei, já identifiquei quem era o Tonhão. O Tonhão era uma mulher imensa, menina, parecia uma jogadora de basquete. Tanto ela era grande na altura, na altitude, como na longitude, era forte, grande. Aquela cara de inspetor de quarteirão, com as mãos para trás, assim, caminhando ali em frente, ia e vinha. As outras todas com a cabeça baixa, olhando furtivamente. Meu Deus do céu, eu tenho que conquistar o Tonhão. O que é que eu vou fazer para conquistar o Tonhão? Aí, sabe, eu orei naquela hora. De vez em quando eu oro para os lugares que eu vou por aí. Eu, Senhor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me virar? Aí me veio assim, sabe? Eu fiz aquela oração urgente, Senhor, preciso conquistar o Tonhão. Aí me veio assim na mente, assim, ó, Raul Seixas. Aí eu olhei para ela assim, meio com medo, olhei assim na testa, porque eu tenho um segredo para ler a idade das pessoas olhando para as testas das pessoas. Aí eu olhei assim, bem... nem adianta passar a mão, fazer maquiagem, porque eu sei. Aí eu olhei para o Tonhão assim, aí, entre 40 e 42 anos, porque sempre é de 2 anos, assim que eu... Aí, deve ter ouvido, deve gostar do Raul. Aí, menina, eu me criei coragem, assim, com a estratégia, coloquei minha mão direita, o dedo assim, fui para o rumo dela, porque como eu sou canhota, eu pensei, se ela me der o rumo, não vai estragar meu lado direito, mas o esquerdo, que é o que serve, vai ficar direito. Você O vai lado esquerdo ficar livre. Aí coloquei assim, o dedo assim, pro lado direito, assim, fui pro rumo dela, uma vontade de desistir, colher o dedo para trás, mas já havia tomado a decisão, eu vou. Aí eu fui assim, com o dedo assim, para o Tonhão, assim. Aí cheguei perto dela, ela me olhou com aquela cara e eu fiz uma carona. Parecia dois lutadores, sabe aqueles lutadores de sumô? Um faz uma cara feia pro outro. Eles estão morrendo de medo, mas faz uma cara feia para meter medo do outro. Aí eu olhei para ela com a cara feia, com o dedo também olhou para mim com a cara feia. Aí eu cantei. Veja, pois a água viva ainda está na fonte. Você será capaz de atravessar a ponte. Aí ela veio assim de mim, abriu aquele bração, me abraçou assim, fez assim, chamando as outras, e ela cantou. Tente outra vez. Aí você ganhou o Tonhão. Aqui na Lívia, pronto, conquistei o Tonhão. Aí ela, com corrisão, olhou para aquelas mulheradas presas todas e falou assim, ó, na moral, hein? Na moral aí que a tia vai contar. Pronto, minha filha. E você também viu essa transformação delas, né? De elas se transformarem em crianças ao ouvirem as histórias. Tão criança, minha querida. Olha só o benefício que é a gente contar para as crianças, a gente cantar cantiga de niná para as crianças. Como é importante a história. Quando terminou aquela história, aquela mulher que até então era terrível, a manda-chuva para aquela turma de mulheres presas,
Quando terminou a história, primeiro aconteceu uma coisa muito esquisita. Eu contei Fátima, a Fiandeira, aquele conto árabe que você conhece, não é? Aquele conto, para mim, é o melô, é o padroeiro da resiliência. Aquele conto ensina para a mulher muita coisa. Fátima, a Fiandeira. Quando eu terminei de contar, porque a Fátima, ao longo da história, ela sofre coisas muito terríveis, muitas tragédias, naufrágios, a família morre, ela é vendida como escrava, é uma coisa imensa, é uma saga. Então, quando eu terminei de contar, geralmente quando a gente termina de contar, presencial, né? Agora só sobe os coraçõezinhos, mas quando você conta, termina a história, o público aplaude. Eu terminei a história para aquelas quase 200 mulheres presas. Eu terminei de contar e houve um silêncio. Um silêncio. E eu, meu Deus, o que terá acontecido? Será que elas não acolheram a história? Menina, mas daí a pouco eu comecei a ouvir soluços. Soluços. Daqui a pouco, uma enxurrada de soluços. Tava todo Aquelas mundo mulheres, chorando. umas choraram alto, outras choraram contidas, outras se secavam assim, inspiravam fundo. Menina, foi uma onda de soluço. Aquelas mulheres todas viraram a Fátima da história. E eu percebi que naquela hora, se bem que eu já sei disso há muito tempo, mas você vê na hora o efeito da história transformando, curando, sacudindo, impactando, é uma experiência que todo contador precisa passar. A gente tem noção do impacto das nossas histórias, mas você vê para aquelas mais de uma centena de mulheres detentas. Então, aí passou aquele tempo, aquele choro, daquele soluço, daquele fungado, daquela arrumação nos olhos, na boca, pegava aquele uniforme, daquela camisetona lá, passando assim na cara. Daqui a pouco veio o Tonhão para mim. O Tonhão, com uma voz de criança. Sabe, as crianças têm um timbre de voz magnífico, cheio de meiguice, até mais ou menos 6, 7, elas têm aquele timbre delicioso que encantam a gente. Pois aquele Tonhão, do alto da sua altura, da sua gordura e da sua idade, 42 anos, aquele Tonhão chegou para mim e com voz de criancinha me abraçou de novo e disse no meu ouvido, até se ela achou porque era muito alto, assim, tia, a senhora conta história de cachorrinho. E ela estava muito séria naquela pergunta. Era uma criança que estava ali para mim perguntando se eu tinha história de cachorrinho. Imagina se eu tinha preparado história de cachorrinho para aquelas mulheres. Aí, mas na hora, meu filho, eu falei, tenho. Falei, Senhor, me lembra aqui de algum cachorrinho. Já falei para ela, tenho, sem lembrar. Mas ao mesmo tempo que eu dizia para ela, tenho sim, eu vou contar. Eu disse, Senhor, qual é a história? Cadê o cachorrinho? Aí veio novamente aqui na minha mente os 4 músicos de Bremen. Os 4 amigos ou os músicos de Bremen, dos irmãos Grimm, sabe? O cachorro, o gato, o galo e o burro. Foi a história que me viu. Então eu contei, como se estivesse contando, até imitei o jumento, o galo, o cachorro e o gato, só para agradar aquelas mulheres. Que eu aquelas poderia ter crianças que habitavam dentro daquelas mulheres, que né? estavam ali, que estavam renascendo. Eu fiz questão de fazer a onomatopeia do gatinho, do cachorrinho, uau, uau. Na hora que o cachorrinho na história, eu reforçava a presença do cachorro, só para agradar o Tonhão, para fazer carinho no Tonhão. Menina, e quando eu terminei a história, ei, parecia um gol. Parecia que eu tinha feito um gol. Ei, aquele negócio. Eles estavam libertas para a fruição do espetáculo do contar, sabe? Porque a história é isso, fragiliza a diferença, aproxima, cura as pessoas, cura qualquer pessoinha, desde bebezinho ao mais idoso, não é? A querida Elô está dizendo aqui, as histórias vêm na hora certa, no lugar certo, é isso mesmo.
Elas Uma têm outra vida querida falou, que própria. lindo. Pois é. Elas têm vida própria. E aí eu E, lembro, assim, e você sempre com esses convites inusitados para mim, e eu topando. Agora, eu lembro de um que era, você propôs um desafio e eu estava junto. A gente foi na véspera de Natal, vamos ver se você lembra. 24 de dezembro, a gente invadia os vagões do metrô da linha Lilás e a gente menina, declamava você lembrou versos disso? de lá. Maravilha, que Entrava bom e que você declamava versos lembrou. para as pessoas que estavam no metrô, nos vagões do metrô. Isso, tia. E aí vinha. Você lembra disso? Dia 24 de dezembro eu dediquei uma manhã com você fazendo isso, contando histórias. Na verdade, eu declamava, né? Declamava, a gente tinha um textinho, declamava aqueles versos. É, gente, que bom que você lembrou disso. Eu não lembrava mais, TM. Menina, a gente tem uma história que merece, inclusive, um Um clipe livro. nesse Um filme livro, a aí, gente precisa fazer Mulheres um livro com 2020. as nossas aventuras, é. E olha, porque dia 24 todo mundo estava viajando com suas famílias, e eu chamei umas queridas no dia anterior, e você foi uma das. Vamos para o metrô. E aí levei um chapéu de papel Papai Noel, né? Sim, a Aí gente na usava um hora. chapéu de Papai Noel. Uhum. E você sabe, Tieme, eu passei ali uma outra angústia, eu falei, meu Deus, quem é que vai ter disponibilidade de ir comigo na linha Milás, o metrô, para a gente fazer isso no dia 24? E aí me deu uma certa angústia, me deu um certo medo de não encontrar ninguém. Mesmo assim, ainda eu consegui uns 8 amigos e você era um dos tais. Aí eu fiquei com tanta angústia, assim, ai meu Deus do céu, eu nem que eu vá sozinha, mas eu vou. Eu quero transmitir um pouco de alegria, de carinho para aquele pessoal no dia 24 no metrô, 24 de dezembro. E aí, tu me ouves? Sim, eu tô te ouvindo. Porque a sua internet que tá meio assim, mas eu tô te ouvindo bem. Perfeito. Aham. E aí, menina, eu fiquei tão triste assim. Aí me veio uma frase, eu ouvi assim: por que ficar triste quando o dono da festa está presente? Não pode ficar triste se o dono da festa está presente. Ah, 24, para os que creem, né? Eu respeito a crença. Quem é o dono da festa do Natal? Quem é que faz aniversário no Natal? É Jesus. Então, aquilo veio para o meu coração. Por que você está triste se o dono da festa está presente? Aí eu me animei toda de novo, então vamos. E lá eu me encontrei com a querida Tieme, com o Raul, com a esposa do Raul, com a Laura, com a Maria, e tem mais outro que eu não me lembro. E fomos. A gente saía em uma estação. Não, saía numa estação, fomos até o final, Capão Redondo, não é? Nesse Capão tempo era Redondo, a gente Santo entrava Amaro, no Capão Redondo. vagão e a gente trocava de vagão Isso! para ir contando histórias diferentes. Na histórias não, cada um tinha um trecho que declamava. E eu repetia aquele trecho tantas vezes. No começo, André, eu repetia o trecho da boca para fora. Eu declamava, mas da boca para fora. Mas aí no final eram tantos. A gente ficou ali umas 2 horas, 2 ou 3 horas fazendo aquilo, eu não lembro ao certo. Eu entrava e saía dos vagões e repetia, entrava e saía dos vagões e repetia até o Capão Redondo. Depois a gente voltava até Santo Amaro, ia de novo. E aí eu lembro assim que quando chegou já no final, aquelas palavras tinham entrado dentro de mim, sabe? Aquelas palavras, e você Uhum. tinha escolhido umas muito bonitas, assim, aquelas tinham entrado dentro de mim e me emocionava, assim, quando eu falava já era com aquela emoção. Então, também não vou esquecer aquilo. E a gente estava realmente praticando, né, o que era, porque eram poemas que falavam sobre fraternidade, falavam sobre o amor, Isso, porque era justamente esse momento do Natal, né, para a gente resgatar isso. os valores. E foi muito potente Valores, a essa experiência que eu paz. tive com você lá, porque a gente teve, Que né, como maravilha. diz